Vamos a Brasília, o governo está detalhando as mudanças na carteira de motorista. Matheus Chu. Mudanças, Macedo, que de fato são relevantes sobre a retirada da carteira de habilitação, mas também sobre a renovação. O evento está em andamento aqui no Palácio do Planalto. O ministro Renan Filho dos Transportes discursou há pouco, agora é o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, quem está fazendo o discurso, e somente depois nós teremos todo o detalhamento sobre o programa. Mas algumas informações já haviam sido divulgadas e o próprio ministro Renan Filho disse agora que, além da redução no custo da CNH, que é estimada em 80% em razão de todas as mudanças, o governo quer e já fez um acordo com os órgãos que prestam esse tipo de serviço, reduzir em 40% o custo de exames médicos e psicológicos que precisam ser feitos periodicamente. O que não está claro ainda, Macedo, é como será a questão da renovação automática para o bom motorista, sobre a qual a gente falava ontem, inclusive, aqui no programa. O ministro Renan Filho disse que aquele condutor que não tiver pontos na carteira poderá fazer a renovação automática, criticou, o excesso de taxas somente para a renovação, mas não está claro até agora se o exame médico, de visão vai ser exigido pelo menos para os condutores mais velhos, a partir de uma determinada idade. Não está claro também se o período sem multas é somente de um ano anterior à renovação. Então, enfim, são alguns pequenos detalhes que ainda precisam ser esclarecidos. Sobre as outras mudanças que já vinham sendo anunciadas, que foram aprovadas pelo Conselho Nacional de Trânsito, fica oficializado a partir de agora, portanto, que aulas teóricas não são mais exigidas, somente a prova teórica na hora da obtenção da CNH, e nas aulas práticas, que antes eram de 20 horas obrigatórias, serão somente 2 horas obrigatórias, e depois também a submissão do condutor à prova. Se houver reprovação no primeiro teste, o segundo terá de ser gratuito. As aulas, estas práticas de 2 horas, elas não precisarão ser feitas exatamente no CFC, podem inclusive ser com veículo próprio, junto a instrutores credenciados. Há, portanto, Macedo, mudanças muito importantes que devem gerar, segundo o governo, esta economia na casa de 80%. O ministro Renan Filho rebateu no discurso as críticas de que as mudanças deixam o trânsito mais inseguro, que podem aumentar o número de acidentes ou até de mortes no trânsito. Afirmou que hoje o grande problema é a informalidade, 20 milhões de motoristas, especialmente motociclistas, sem carteira de habilitação, e que este processo mais simplificado vai facilitar esse tipo de formalização e até mesmo o trabalho de quem depende da CNH, de entregadores, por exemplo, que precisam desta formalização para se registrar junto aos aplicativos de entrega. E durante o discurso, Macedo, ficou muito claro também aquilo que a gente já vinha mostrando, que este é um programa que vai ser uma das bandeiras eleitorais do governo. Renan Filho comparou a nova CNH ao Minha Casa Minha Vida, ao ProUni, a outros programas criados pelo PT, dizendo que eles vêm para melhorar a vida, especialmente da população mais pobre, e facilitar o acesso ao mercado de trabalho. O ministro não tem dado algum que possa garantir que isso não vai representar mais insegurança no trânsito. É pura axiologia do governo, né? Sim, são projeções, são teses que a gente vai ter que ver, confirmar, Macedo? Primeiro, sobre a formalização. Só baixar o custo não significa automaticamente que as pessoas vão, de fato, tirar a carteira de habilitação. Há uma tendência de que isso ocorra? Sim, hoje, de fato, a carteira de habilitação ela é muito cara, No Rio Grande do Sul, moto e carro passa de R$5 mil. Mas, por outro lado, são projeções sobre estabilidade ou de nenhuma alteração no número de acidentes e mortes que não são acompanhadas de nenhum estudo. A gente vai acabar vendo na prática o que pode, Macedo, ali na frente, ensejar uma nova revisão das regras. E a questão da informalidade tão alegada aí pelo governo, pela ótica do que está sendo feito aí, Chu, não traz grande diferença, Porque o informal que sabe dirigir vai ser um informal que sabe dirigir com carteira, Exato. A questão é que ele fica formalizado, se tem ali nos índices oficiais, o governo tem um controle, mas enfim, o ponto do que tem sido trazido, Macedo, é que muitas vezes a pessoa quer tirar a habilitação,
mas não tira e acaba ficando na informalidade porque é muito caro, né? Essa caro é a aposta mesmo do governo. A grande discussão, Exatamente. e eu faço parte daqueles que criticam a forma como o governo está encontrando para baratear a CNH, que é negligenciando com a segurança. A CNH tinha que ser mais acessível, mas por outros meios. Citando, por exemplo, repito, aquele exemplo aqui do Rio Grande do Sul que fez a CNH social para quem não pode pagar. É isso que algo parecido que a gente precisaria em nível nacional e não simplesmente negligenciar na preparação dos novos motoristas, porque aí a gente pode ter problemas sérios num trânsito que já é problemático, que já mata e fere milhares de pessoas por ano. Mas, enfim, em troca de votos vale tudo. Não por acaso, Lula está presente, Alckmin está presente, virou uma festa do governo, porque tudo hoje é feito com vistas a 2026. E tem mais um ponto que a gente vai ter que observar e fica pendente também nessa fase agora da entrevista posterior para esclarecimentos, que é a questão dos cursos de reciclagem, né? Porque hoje grande parte dos acidentes, né, vem de motoristas que, além de muitas multas, rodam depois de ter a carteira cassada, né? Que, enfim, precisariam ser submetidos a um rigor muito maior da lei para cursos de reciclagem, para realmente ter condições de rodar, pelo menos formalmente, de novo. Então a gente precisa ver se de alguma forma isso vai ser modificado, até porque as escolas, as autoescolas, né, os cursos de formação, eles vão a partir de agora muita força, porque é muito difícil manter a estrutura que se tinha até agora com uma redução tão importante nos custos, né? Então, enfim, a gente tem que ver como vai ficar também essa questão dos cursos de reciclagem para os maus motoristas. Que faz uma eleição, né? O presidente sempre preocupado com postos de trabalho e não gerar desemprego, tá pouco se lixando aí para os milhares de trabalhadores que agora correm o risco de perder o seu emprego nas autoescolas por falta, né, de movimento. Repito, concordo, estava caro, é caro demais, virou uma coisa assim só para quem tem dinheiro a carteira de motorista. Mas o caminho não é fazer como o governo está fazendo, negligenciando com a formação, negligenciando, em outras palavras, com a segurança. Era preciso criar meios de criar uma CNH acessível, subsidiada, de modo que o rigor na preparação continuasse, mas para o motorista com um custo bem menor. Valeu, obrigado, Matheus Chu. Na sequência tem Esportes ao meio-dia. Marcelo Debona está com a gente para antecipar o que vai ser debatido. Agora, encerrado o Campeonato Brasileiro, preparação, busca por técnico e parece que o Mano não fica mesmo no Grêmio, hein, Debona? O post dele na rede social é claramente uma despedida do clube. Vamos somar esta manifestação de hoje com a entrevista de domingo lá em Recife, né, Macedo?